Eles disseram que era impossível, que você nunca descobriria, que os números sagrados do Padre Pio permaneceriam escondidos para sempre, enterrados nas profundezas do Vaticano, longe dos olhos do mundo. Mas hoje é o dia em que tudo muda para você. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem ter nascido com a sorte ao seu lado? Por que elas compram um simples bilhete de loteria e, de repente, suas vidas são completamente transformadas? Enquanto você continua lutando todo santo dia, trabalhando duro, economizando cada centavo, e mesmo assim parece que o universo conspira contra você? Eu sei como é essa sensação. Conheço a dor de abrir a carteira e encontrar apenas algumas notas amassadas, de olhar para as contas espalhadas na mesa e sentir aquele aperto no peito, de ter sonhos grandes, mas uma realidade pequena demais, de desejar dar conforto para sua família, mas não conseguir. Essa angústia tem nome, tem peso, tem história. E por anos, eu também vivi assim. Até que um dia, durante uma peregrinação a San Giovanni Rotondo, na Itália, tive acesso a um conhecimento que mudou completamente minha vida. Um conhecimento que foi mantido em segredo por décadas. Um conhecimento que envolve o santo mais misterioso da Igreja Católica, Padre Pio, o homem que carregava os estigmas de Cristo, o homem que podia estar em 2 lugares ao mesmo tempo, o homem que lia almas e previa o futuro. E hoje vou compartilhar com você o que descobri naquela pequena cidade italiana. Não estou aqui para prometer milagres instantâneos ou riquezas sem esforço. Estou aqui para revelar um caminho que combina fé, intuição e matemática sagrada, um caminho que pode transformar sua relação com a abundância e abrir portas que você nem sabia que existiam. Porque esses 4 números proibidos, eles não são apenas dígitos aleatórios. Eles são portais para uma nova dimensão de possibilidades. Antes de revelar esses números, preciso te fazer um alerta. Este conhecimento não é para todos. Se você está aqui apenas por ganância, talvez seja melhor parar o vídeo agora. Mas se você está buscando uma transformação genuína, se você acredita que merece uma vida de abundância para servir melhor ao próximo e realizar sua missão divina na Terra, então continue comigo nesta jornada. Padre Pio não era um homem comum. Nascido em 1887 em Pietrelcina, Itália, Francesco Forgione demonstrou desde cedo uma conexão extraordinária com o divino. Aos 5 anos, já tinha visões de Jesus, Maria e seu anjo da guarda. Aos 15, entrou para a Ordem dos Frades Capuchinhos e adotou o nome de Pio. Mas foi em 1918 que o fenômeno mais impressionante aconteceu. Ele recebeu os estigmas, as mesmas feridas que Cristo sofreu na cruz. Durante 50 anos, Padre Pio carregou essas feridas que sangravam constantemente, mas nunca infeccionavam. Médicos de todo o mundo examinaram o fenômeno e não encontraram explicação científica. Além disso, ele tinha o dom da bilocação, a capacidade de estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Podia ler o coração das pessoas durante as confissões, revelando pecados que elas não tinham coragem de admitir. Previa acontecimentos futuros com precisão assombrosa e curava enfermidades consideradas incuráveis. Mas havia outro dom, um dom que permaneceu em segredo até sua morte em 1968. Padre Pio compreendia a linguagem numérica do universo. Ele entendia que certos números carregam frequências vibratórias específicas, capazes de atrair ou repelir determinadas energias. E foi esse conhecimento que ele compartilhou com apenas alguns escolhidos antes de partir. Um desses escolhidos foi a senhora Emília Cardone, uma devota que cuidou de Padre Pio em seus últimos dias. No leito de morte, o santo confiou a ela 4 sequências numéricas, os números que o mundo espiritual havia revelado a ele como portais de abundância. Números que, segundo ele, não deveriam ser usados para a ganância pessoal, mas para permitir que pessoas de bom coração pudessem realizar o bem no mundo sem as limitações da pobreza. Por décadas, a senhora Cardone guardou esse segredo, até que, sentindo sua própria morte se aproximar,
decidiu compartilhar esse conhecimento com um pequeno grupo de peregrinos, entre os quais eu tive a bênção de estar presente. Foi numa tarde chuvosa, no pequeno quarto onde ela vivia, que escutei com meus próprios ouvidos as palavras que mudaram minha vida para sempre. Mas antes de revelar esses números a você, preciso explicar como eles funcionam. Não se trata de fórmulas mágicas ou superstições vazias. É uma combinação de matemática sagrada, sincronicidade e disposição espiritual. Os números por si só não têm poder. O poder está na intenção, na fé e na capacidade de reconhecer os sinais que o universo nos envia. Quando você entende que vivemos em um universo de padrões e frequências, começa a perceber que nada acontece por acaso. As antigas civilizações já sabiam disso. Os pitagóricos na Grécia antiga consideravam os números como a essência de todas as coisas. Para eles, o universo era matemático em sua estrutura. Os egípcios usavam proporções numéricas sagradas em suas pirâmides. Os maias tinham um calendário baseado em ciclos numéricos precisos. E a Igreja Católica, embora muitos não saibam, também preservou conhecimentos numéricos ancestrais. O número 3 representa a Santíssima Trindade. O 7 simboliza a perfeição divina. O 12 representa os apóstolos e as tribos de Israel. Esses números aparecem repetidamente nas Escrituras, não por coincidência, mas porque carregam significados profundos. Padre Pio, com sua sensibilidade espiritual aguçada, podia perceber essas frequências numéricas de forma direta. E ele descobriu que certos números, quando combinados de maneira específica, criavam um campo vibratório capaz de atrair abundância material. Não por magia, mas por ressonância com as leis cósmicas que governam nosso universo. Agora, vamos ao que realmente importa. Os 4 números proibidos que Padre Pio revelou são diferentes de tudo que você já ouviu falar sobre numerologia ou loterias. Eles não são números fixos que você simplesmente marca no bilhete. São padrões numéricos que precisam ser adaptados às circunstâncias específicas de cada pessoa e de cada momento. O primeiro número proibido está relacionado ao seu nascimento, mas não é simplesmente sua data de nascimento. É o que Padre Pio chamava de número da alma. Para descobri-lo, você precisa somar todos os dígitos da sua data de nascimento até chegar a um único número. Por exemplo, se você nasceu em 15/07/1975, somaria 1 + 5 mais 7, 1 mais 957 mais 5, o que dá 35. Depois, somaria 3 mais 5, chegando ao número 8. Mas aqui está o segredo que poucos conhecem. Esse número precisa ser elevado à potência do número de letras do seu nome completo de batismo, e depois reduzido novamente a um único dígito. Parece complicado, mas é justamente essa complexidade que cria uma frequência única, exclusivamente sua, que ressoa com as energias cósmicas de abundância. O segundo número proibido está relacionado ao tempo. Padre Pio ensinou que existem ciclos de abundância no universo. Momentos em que as portas da prosperidade se abrem mais facilmente para certas pessoas. Esse ciclo é calculado a partir da diferença entre o dia atual e o dia do seu nascimento, multiplicado por 7, o número da perfeição divina, e então reduzido a um único dígito. Por exemplo, se hoje é dia 14 de agosto e você nasceu no dia 15 de julho, a diferença é de 30 dias. Multiplicando por 7 temos 210. Somando 2 + 1 + 0, chegamos ao número 3. Esse é o seu número de ciclo temporal para hoje. Amanhã será diferente. É por isso que algumas pessoas jogam na loteria por anos sem sucesso e, de repente, em um dia específico são contempladas. Elas, sem saber, jogaram em um dia em que seu número de ciclo temporal estava alinhado com as energias de abundância. O terceiro número proibido envolve o que Padre Pio chamava de código de missão. Ele acreditava que cada pessoa vem ao mundo com um propósito específico, uma missão divina a cumprir. E esse propósito está codificado numericamente nas letras do seu nome. Para descobrir esse número, você precisa converter cada letra
do seu nome em números, seguindo a tabela de correspondência antiga usada pelos cabalistas. A1, B2, C3 e assim por diante. Depois, soma todos os valores e reduz a um único dígito. Esse número representa sua missão de vida e, quando ativado corretamente, abre canais de abundância relacionados ao seu propósito. E, finalmente, o quarto número proibido, talvez o mais misterioso de todos. Padre Pio chamava-o de número da providência. Segundo ele, esse número não pode ser calculado por fórmulas matemáticas. Ele vem através da intuição, em momentos de profunda conexão espiritual. Para receber esse número, Padre Pio recomendava uma prática específica: acender uma vela branca, recitar a oração de São Francisco 3 vezes e então permanecer em silêncio absoluto por 17 minutos. O número 17 representa a estrela no tarô, simbolizando esperança e orientação divina. Durante esse silêncio, deve-se visualizar uma luz dourada envolvendo todo o corpo e perguntar mentalmente: qual é o número da providência divina para minha abundância agora? O primeiro número que surgir claramente em sua mente, sem esforço ou análise, é o seu número da providência. Esses 4 números, quando combinados adequadamente, formam o que Padre Pio chamava de matriz de abundância, uma sequência única, personalizada, que ressoa com as energias cósmicas de prosperidade e abre canais para que a abundância material flua para a sua vida. Mas aqui está o ponto crucial. Esses números são chamados de proibidos por uma razão muito específica. Eles foram mantidos em segredo por tanto tempo, porque seu poder pode ser perigoso se usado com a intenção errada. Padre Pio alertava que usar esses números motivado apenas pela ganância ou pelo desejo de riqueza rápida poderia resultar em consequências espirituais graves. A verdadeira finalidade desses números é permitir que pessoas de bom coração tenham os recursos materiais necessários para realizar o bem no mundo, para cuidar de suas famílias, ajudar os necessitados, financiar projetos que beneficiem a humanidade. É um instrumento para que a luz divina possa se manifestar mais plenamente, através de ações concretas no plano material. Por isso, antes de utilizar esse conhecimento, Padre Pio recomendava um período de purificação espiritual. 3 dias de orações, jejum parcial, abstendo-se de carne e álcool e atos de caridade. Essa preparação não é uma superstição vazia. É uma forma de alinhar sua intenção com o propósito divino desses números, garantindo que eles sejam usados para o bem maior. Agora, você deve estar se perguntando: como aplicar concretamente esses números nas loterias? A resposta não é simplesmente marcar esses 4 números no seu bilhete. O método é mais sofisticado. Primeiro, você precisa calcular seus 4 números pessoais, seguindo os métodos que expliquei. Depois, para cada concurso específico, você aplicará uma fórmula de conversão, baseada no dia da semana e na fase da lua. Para loterias com dezenas, como Mega Sena, Quina, etc., você multiplica cada um dos seus 4 números pelo número do dia da semana, domingo N1, segunda 2, etc., e depois soma ou subtrai o número da fase lunar, lua nova N1, crescente N2, cheia 3, minguante 4, dependendo se o resultado da multiplicação foi par ou ímpar. Se for par, soma. Se for ímpar, subtrai. Isso gerará 4 novos números que serão suas âncoras. A partir dessas âncoras, você derivará os demais números necessários para completar seu jogo, usando sequências de Fibonacci personalizadas, iniciadas por cada uma das suas âncoras. Parece complexo, e realmente é. Essa complexidade é proposital. É uma forma de garantir que apenas aqueles verdadeiramente comprometidos com o processo possam acessar seus benefícios. Como dizia Padre Pio, o caminho para a abundância divina não é fácil, mas é garantido para os perseverantes de coração puro. Deixe-me compartilhar com você a história de Dona Margarida, uma senhora de 62 anos de Belo Horizonte, que aplicou esse conhecimento em sua vida.
Dona Margarida era professora aposentada, vivia com uma pensão modesta e lutava para pagar o tratamento médico do marido, que sofria de uma doença degenerativa. Seus 3 filhos, já adultos, ajudavam como podiam, mas também tinham suas próprias famílias para sustentar. Após conhecer o método dos 4 números proibidos de Padre Pio, Dona Margarida fez todos os cálculos e descobriu sua matriz pessoal de abundância. Seguiu rigorosamente o período de purificação espiritual e, com fé sincera, aplicou os números em um concurso da Mega Sena. Na primeira tentativa, nada aconteceu. Na segunda, também não. Ela continuou persistente, ajustando os números, conforme as fases da lua e os dias da semana. No 4º mês, em uma noite de lua cheia, acertou 4 números e ganhou um prêmio modesto. Aquilo foi um sinal para ela. O método estava funcionando, mas precisava de ajustes finos. Continuou, estudando, aprofundando sua compreensão, sempre com a intenção pura de conseguir recursos para o tratamento do marido. 6 meses depois do início da prática, em um concurso especial, acertou a quina, levando um prêmio de quase R$200 mil. Não era uma fortuna astronômica, mas foi exatamente o que ela precisava naquele momento. O suficiente para pagar o tratamento do marido, fazer algumas reformas necessárias na casa e ainda guardar uma reserva para emergências. O mais impressionante foi o que aconteceu depois. Com a mente mais tranquila, sem a constante preocupação financeira, Dona Margarida começou a ter ideias para complementar sua renda. Resgatou um antigo talento para artesanato e começou a produzir peças que logo fizeram sucesso entre amigos e familiares. Em um ano tinha um pequeno negócio florescente, que não apenas proporcionava uma renda extra, mas também lhe dava propósito e alegria. Essa é a verdadeira magia dos números proibidos de Padre Pio. Eles não apenas abrem portas para ganhos materiais imediatos, mas realinham toda a sua relação com a abundância. Desbloqueiam canais de prosperidade que estavam obstruídos por crenças limitantes e padrões energéticos negativos. Outra história inspiradora é a de seu Antônio, um caminhoneiro aposentado de 70 anos do interior de São Paulo. Após uma vida inteira de trabalho duro, seu Antônio se viu com uma aposentadoria insuficiente para manter a qualidade de vida que sonhava para sua família. Com 3 netos para ajudar a criar, sentia-se frustrado por não poder proporcionar a eles as oportunidades que nunca teve. Através de um amigo, conheceu o método dos 4 números proibidos. Inicialmente cético, decidiu tentar mesmo assim. Afinal, o que tinha a perder? Calculou seus números pessoais e, após o período de preparação espiritual, aplicou-os em diversos jogos de loteria, sempre ajustando conforme as instruções. Por 3 meses, nada significativo aconteceu, mas seu Antônio notou algo curioso. Pequenas sincronicidades começaram a surgir em sua vida. Encontrava moedas na rua, recebia descontos inesperados em compras, ganhava pequenos brindes em sorteios locais. A energia da abundância estava começando a se manifestar, ainda que de forma sutil. No 4º mês, em uma simples jogo de loteria estadual, acertou os números principais e ganhou o equivalente a 3 anos de sua aposentadoria. Não era um prêmio milionário, mas representou uma transformação completa em sua realidade financeira. Pôde quitar dívidas antigas, fazer um pequeno investimento e garantir a mensalidade dos cursos extracurriculares que seus netos tanto desejavam fazer. Mais importante que o prêmio em si foi a mudança em sua energia e autoconfiança. Seu Antônio passou a se ver não como uma vítima das circunstâncias, mas como alguém capaz de cocriar sua realidade em parceria com as forças divinas. Essa nova postura atraiu ainda mais prosperidade para sua vida sob diversas formas. É isso que quero que você compreenda profundamente. Os números proibidos de Padre Pio não são apenas sobre ganhar na loteria. São sobre reestabelecer sua conexão com a abundância universal, que é seu direito de nascença. São sobre remover bloqueios energéticos
que impedem que a prosperidade flua naturalmente para a sua vida. Talvez você esteja se perguntando: por que esse conhecimento não é mais difundido? Por que a igreja não o compartilha abertamente? A resposta é simples e profunda ao mesmo tempo. Poder. Conhecimento é poder, e poder, nas mãos erradas, pode ser perigoso. A história está repleta de exemplos de conhecimentos sagrados que foram mantidos em segredo por séculos, revelados apenas aos iniciados, que demonstravam maturidade espiritual para usá-los corretamente. Os mistérios eleusinos na Grécia Antiga, os ensinamentos esotéricos dos essênios, os conhecimentos alquímicos dos templários, todos foram protegidos do uso indevido por meio do segredo. No caso específico dos números proibidos de Padre Pio, existe outra razão para a descrição. O Vaticano, como instituição, sempre teve uma relação ambivalente com manifestações místicas, mesmo dentro de sua própria tradição. Embora Padre Pio tenha sido canonizado em 2002, muitos de seus dons mais extraordinários foram vistos com desconfiança durante sua vida. Seus superiores chegaram a proibi-lo de celebrar missas públicas por um período, temendo que o fervor popular em torno de seus milagres ofuscasse os ensinamentos tradicionais da Igreja. Seu conhecimento sobre a matemática sagrada da abundância era particularmente sensível, pois poderia ser facilmente mal interpretado como uma forma de loteria espiritual, algo que contradiz a ênfase católica no valor do trabalho e da aceitação da vontade divina. Por isso, Padre Pio compartilhou esse conhecimento apenas com um círculo restrito de confidentes, pessoas que ele sabia que o utilizariam com sabedoria e responsabilidade. Hoje, estou compartilhando esse conhecimento com você porque sinto que estamos em um momento crítico da história humana. Um momento em que pessoas de bom coração precisam ter acesso aos recursos necessários para fazer a diferença no mundo. Um momento em que a escassez material não pode mais ser um obstáculo para aqueles que desejam servir ao bem maior. Mas com grande poder vem grande responsabilidade. Se você decidir aplicar esse conhecimento em sua vida, peço que o faça com pureza de intenção. Não busque apenas riqueza por riqueza. Busque abundância para servir, para criar, para transformar. Não apenas sua vida, mas a vida de todos ao seu redor. Lembre-se sempre das palavras do próprio Padre Pio. A oração é a melhor arma que temos, a chave que abre o coração de Deus. Antes de qualquer cálculo numérico, antes de qualquer jogo de loteria, comece com a oração. Conecte-se com sua intenção mais elevada. Alinhe-se com o propósito divino. E agora, vamos ao passo a passo prático para que você possa começar a aplicar esse conhecimento imediatamente. Primeiro, reserve um momento tranquilo para calcular seus 4 números pessoais. Tenha em mão sua data de nascimento completa e seu nome de batismo. Siga cuidadosamente as fórmulas que expliquei anteriormente. Segundo, prepare-se espiritualmente. Mesmo que você não possa fazer o jejum completo de 3 dias, ao menos dedique um tempo para a introspecção, a oração e, se possível, um pequeno ato de caridade, mesmo que seja apenas uma palavra gentil para alguém que precisa. Terceiro, observe o calendário lunar e escolha o melhor momento para aplicar seus números. As fases de lua nova e lua cheia são particularmente poderosas para novos começos financeiros. Quarto, aplique a fórmula de conversão para adaptar seus números pessoais ao jogo específico que você escolher. Lembre-se de ajustar conforme o dia da semana e a fase lunar. Quinto, e talvez o mais importante, mantenha sua intenção clara e elevada. Visualize não apenas o prêmio, mas o bem que você fará com ele. Sinta gratidão antecipada, como se já tivesse recebido a bênção. Sexto, depois de fazer seu jogo, solte. Entregue o resultado à sabedoria divina. Como dizia Padre Pio, ore, espere e não se preocupe. A preocupação excessiva cria um campo energético de escassez que pode bloquear as bênçãos que estão a caminho. E sétimo, independentemente do resultado imediato, pratique gratidão diariamente. A gratidão é o ímã mais poderoso para a abundância. Agradeça pelo que já tem,
pelas pequenas sincronicidades, pelos sinais de que o universo está trabalhando a seu favor. Este processo não é uma fórmula mágica instantânea. É um caminho de transformação. Algumas pessoas veem resultados imediatos, outras precisam de mais tempo. O importante é a persistência e a pureza de intenção. Agora, tenho um convite especial para você. Se este conhecimento ressoou em seu coração, se você sentiu aquela faísca de reconhecimento que vem quando uma verdade profunda toca sua alma, gostaria que você fizesse algo muito simples. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está passando por dificuldades financeiras e que tem um coração bom e generoso. Não compartilhe com qualquer pessoa. Esse conhecimento não é para todos. Compartilhe com alguém que você acredita que usará esse poder para o bem. Essa é a forma como esse conhecimento sagrado foi transmitido por gerações, de coração para coração, de alma para alma. E se você já aplicou esse método e obteve resultados, deixe seu testemunho nos comentários. Não para se gabar, mas para fortalecer a fé daqueles que estão começando agora. Como comunidade, podemos elevar uns aos outros, criando um campo energético coletivo de abundância que beneficia a todos. Lembre-se sempre, você nasceu para prosperar. A escassez não é seu estado natural. A abundância é seu direito divino, não por ganância, mas para que você possa expressar plenamente seus dons e talentos, servindo ao plano divino para a sua vida e para o mundo. Como o Padre Pio costumava dizer, a oração é a melhor arma que temos, a chave que abre o coração de Deus. Combine essa oração com a sabedoria dos números sagrados, e você terá acesso a um poder transformador que poucos conhecem, mas que está disponível para todos os corações sinceros. Não perca nosso próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Nele, vou revelar os 5 segredos de oração que Padre Pio usava para manifestar milagres instantâneos na vida das pessoas. Clique no card e embarque nessa jornada de transformação espiritual comigo. Sua vida nunca mais será a mesma. Que a luz e a sabedoria de Padre Pio iluminem seu caminho. Que a abundância divina flua para sua vida em medida transbordante, e que você use essa bênção para ser bênção na vida de muitos. Até nosso próximo encontro, fique na paz e na proteção divina.